Hoje eu vou estar falando com vocês um assunto diferente do que nós temos falado aí, tá? Eu estou apresentando para vocês um novo canal, esse daqui. Ele vai se chamar Eu Show a Lei para Concursos, Tribunal do Júri, aí aquele E-Comercial, Dr. Paulo Rodrigues. E o que que nós vamos fazer nesse canal? Eu vou estar passando, publicando aulas de noções de direito. Para quem? Para você que é concursando público. Tá ok? As minhas especialidades são direito penal, processo penal, leis esparsas penais, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos e direito civil de uma forma básica. Então eu vou estar passando tudo isso daí em aulas eventuais, bem beabá, tá? Noções de direito. Para você que vai prestar concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Tribunal Regional Eleitoral, você sabe que hoje os concursos é a melhor situação de emprego que se pode encontrar, e as situações vão ficar difíceis daqui por diante. A situação econômica do mundo em geral, e o Brasil está nesse contexto do mundo. Tá ok? Eu acredito que esses cargos de funcionalismo público daqui a uns 50 anos não existam mais. Eu acho que isso caminha para uma extinção. Eu tenho uma impressão, mas até lá, quem sabe você já está aposentado, né? E já se garantiu, tá? Então vou passar todas essas matérias aí: direito penal, processo penal, leis esparsas penais, direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos e básico de direito civil, introdução ao direito civil. Vou passar as coisas bem desde o início, que é o que são exigidos nesses concursos, noções. Apenas para os policiais, principalmente das polícias civis, é que é exigido um básico bem substancioso, bem completo. Mas não chega a ser uma coisa de nível superior, diferente, um concurso para juiz, para promotor público, para delegado de polícia, delegado da Polícia Federal, que é um nível mais acima de intermediário para profundo. Então é necessário que esses candidatos a esses concursos, a esses cargos, tenham uma formação em direito e tenham muitas horas de cursinho para conseguir amealhar uma vaga dessa daí. Tá ok? Eu vou estar também colocando aí os procedimentos do Tribunal do Júri, onde eu atuei em mais de 900 causas, 900 sessões plenárias pelo Brasil. Eu atuei em mais de 300 cidades brasileiras, onde tinha o Tribunal do Júri. E eu vou estar passando para os advogados novos, ou para os advogados que resolvam, estando em outra área, vim para essa daí também, tá? O que há de notável no Tribunal do Júri é o fato da defesa ser oral. Então isso só vai melhorar você como advogado. Eu acredito que todo advogado do júri, principalmente do júri, porque a defesa é oral, ele está sempre preparado para atuar em qualquer outra área. Porque os procedimentos judiciais, de fórum, de audiência, eles
é aquela ritualística que muda pouco, tá ok? Então, o que é que conta? Aquele conhecimento específico sobre aquela matéria. Isso hoje em dia se resolve você procurando um colega, por exemplo. Eu não entendo nada de direito tributário, então, se eu quero eventualmente defender uma causa, 50% é aquelas rotinas de processo de forma. Os outros 50% eu vou procurar um colega que seja especialista, compro o material dele e, ao fazer a ação, eu me torno quase que como ele. Tá ok? Então, vou estar fazendo isso no Tribunal do Júri para advogados novos ou mesmo para quem queira migrar. Vou estar passando também essas aulas por aqui. Tá bom? O outro site que nós temos, vocês já conhecem, né? Nós falamos sobre seitas religiosas que têm o objetivo de enganar e de explorar o povo. Estamos focados mais no caso das testemunhas de Jeová, porque conhecemos pelo lado de dentro, né? Eu tenho 67 anos e nasci dentro dessa seita. Aí, eu me livrei logo ali pelos 12 ou 13 anos de idade, né? Mas também a família teve que ser esfacelada para que isso acontecesse. Então é isso, tá? Eu estou convidando vocês e eu vou me basear em quê? O retorno de vocês. Então, se vocês se inscreverem no canal, se vocês derem like, eu vou poder avaliar o interesse de vocês. E na medida do interesse de vocês, eu vou me dando. Não vai custar nada para vocês, isso daí, a não ser que às vezes alguém pretenda um conteúdo inteiro, né, a respeito de uma determinada matéria. Isso eu tenho nos meus arquivos e a isso daí a gente conversa qual seria a forma de poder você estar adquirindo. Tá bom? Hoje eu passei aqui só para falar isso e um pouquinho também da experiência que nós adquirimos, porque nós tivemos oportunidades, né, de aprender com as melhores cabeças, com os melhores mestres. Nós tivemos acesso de todas as formas possíveis. Eu, inicialmente, ali pelos 18 anos, eu fui do Corpo de Bombeiros de São Paulo, não porque eu tivesse a pretensão de ser bombeiro, mas ocorreu o seguinte: eu estava casado ali pelos meus 17 anos, aquele casamento feito lá no juizado de menores, né? Então, eu estava casado e o meu mês de nascimento tinha sido escolhido para servir o exército. Então não adiantava eu alegar que eu era casado, nada, eu ia ter que servir. Eu trabalhava em escritório, eu ia ter que servir. Como que eu faço, né? Porque não tem salário, não tem nada. Como que a gente vai fazer para viver, para conseguir se sustentar? Então eu pedi uma ajuda. O meu pai, na ocasião, ele já estava idoso, ele foi cozinheiro internacional, viajou o mundo inteiro aí por navios. Ele estava trabalhando num quartel do Exército, na Conselheiro Brotero, uma rua aqui na Santa Cecília, em São Paulo. E eu fui lá e falei com o coronel. Falei: olha, é assim, 17 anos, eu estou casado, como que eu faço? Aí o coronel falou assim para mim: olha, você faz o seguinte, você se alista na Polícia Militar. Naquele tempo não era Polícia Militar, era Força Pública o nome, mas era militar, tá? E ele falou, mais especificamente no Corpo de Bombeiros, que pertence à Força Pública lá, você se alista lá e passa no exame, né? Ele falou, porque você passando no exame,
acontece o seguinte: o próprio Corpo de Bombeiros vai informar o Exército, porque o Corpo de Bombeiros é uma força reserva do Exército, auxiliar do Exército. Todas as polícias militares são forças auxiliares e reservas do Exército. Aí ele falou: ela vai avisar então que você está lá, você enganjou lá, e automaticamente você não vai ter que servir aqui. E é lógico, vai ser melhor para você, porque lá você tem um salário. Aquele tempo era 3 ou 4 salários mínimos, o equivalente ao salário mínimo da época, o seu salário lá. Então eu acabei indo lá, me empenhei, passei nesse concurso público. Eu passei antes de ter 18 anos, tive que esperar até 6, 7 meses para ter os 18 anos para poder ser incorporado ao Corpo de Bombeiros, né? Eu era o mais novo do pelotão, eu era um moleque do pelotão. Então fizemos isso, e ali no ano de 68, ali, pouco além ali do meio do ano, nós tomamos posse, passamos a exercer essa profissão de bombeiros, do Corpo de Bombeiros, e eu só não contava que eu ia gostar tanto, né? Porque até hoje são adorados pela população, mas aquele tempo era uma coisa de paixão que a população tinha. E o que tornou marcante a minha estada lá foi exatamente o incêndio do edifício Joelma. Os mais antigos aí devem se lembrar, ali na Praça das Bandeiras em São Paulo, é um local em que morreram 199 pessoas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar ali, trabalhamos num helicóptero, né? Até uma pessoa aí estava me dando um alô aí, que tem visto meus vídeos. Eu me lembro de você, sim, viu? Mauro, eu me lembro de você. Eu ficava numa porta do helicóptero, trabalhava retirando as pessoas lá de cima, ele na outra e mais o piloto. E dentro do helicóptero cabiam 9 pessoas, 12 ao todo. E nós tirávamos as pessoas lá de cima e íamos para a Praça Princesa Isabel, que é onde tinha espaço para o helicóptero chegar ao chão, poder pousar, né? Era um local aberto e ali já estavam ambulâncias, estavam tudo. E teve uma ocasião que né, nós hoje estamos aqui pela graça de Deus, porque nem eu, nem ele, nem piloto e nem as pessoas que estavam dentro eram para estar. Teve uma ocasião que nós saímos de cima do edifício Joelma e o helicóptero trepidava muito. Fomos trepidando, que a gente estava vendo o chão crescer, sabe? Até chegar na Praça Princesa Isabel, conseguimos descer. E o que é que tinha acontecido? É que simplesmente o helicóptero era para 12 pessoas. Tinha 12 pessoas dentro, né? Eu, o Mauro na outra porta, o piloto e mais 9 pessoas. E 3 indivíduos, no pavor lá em cima, se agarraram no trem de pouso do helicóptero e vieram. Foram pendurados. Então isso daí alterou o peso da aeronave. Nós podíamos tudo ter caído, enfim, né? Quando chegou lá na Praça Princesa Isabel, a gente estava um pouco irritado pelo rigor do trabalho, né? Pela seriedade que o trabalho exigia. A gente estava tenso, concentrado, né? E ainda essa ocorrência aí, uns repórteres se aproximaram lá e ainda nos criticaram. Então eu virei para eles e disse assim: meu amigo, por que você não vem aqui? Por que você não vem aqui fazer? A gente não tem nada, meu amigo. A gente trabalha com as mãos, com as unhas, com a garra. Não tem ferramenta, não tem nada adequado. Bom, isso caiu no ouvido do comandante dos bombeiros na ocasião, que era o Coronel Jonas, e o Coronel Jonas assinou embaixo: não tenho homens, não tenho equipamentos, não tenho material, não tenho nada, faço o que posso, e eles trabalham na unha. Bom, resultado disso final, 30 dias de cadeia para o coronel e 20 para mim. E 20 dias para mim, que era soldado. Bom, passou esse tempo aí, eu ainda... tudo bem, mas o que eu achei que foi o cúmulo dos cúmulos foi eu receber ordem para comparecer lá no Palácio dos Bandeirantes, no Palácio do Governo, num determinado dia que o governador ia colocar fitinhas
né? Que você foi considerado prestador de um trabalho relevante, de bravura, e eu achei isso uma tremenda gozação. Você foi? Eu não fui. E isso na vida militar significa não cumprir ordem. Quando eu fui chamado para explicar por que eu não fui, olha, eu não fui pelo seguinte, porque eu levo 20 dias de cadeia, depois vocês mandam eu ir receber um prêmio? Vocês estão brincando, né? Mais 10 dias de cadeia. Aí isso me aborreceu, eu perdi o pique, a moral de vez de trabalhar ali. Aí teve um concurso para investigador de polícia, eu prestei, passei, aí já foi o segundo concurso, assumi e depois 6, 7 anos depois eu já era chefe lá também. Então, veja bem, né? São esses caminhos, mas eu me lembro o seguinte, na época que eu era bombeiro, ia ter, por exemplo, um evento cultural no Teatro Municipal de São Paulo, uma hipótese. Teve alguns lá. E me interessava, às vezes, a peça que ia ser exibida, ela tinha uma história que me interessava. Geralmente as coisas que mostravam exemplo de vida me atraíam, porque eu vinha de uma vida paupérrima, de uma pobreza, mas eu queria. E eu não tinha possibilidade de estar nesses ambientes. Não tinha. Primeiro porque ia um pessoal elitizado, aquele tempo era bem controlado isso aí ali no Teatro Municipal. Às vezes no ginásio do Ibirapuera, às vezes em outros locais aí. Mas todo evento que eu queria ir, se tinha um palestrante, se tinha um professor, se tinha um catedrático, ou eu não tinha acesso por questões de eu não ser da elite, ou porque eu não podia pagar o preço que estava sendo cobrado lá na porta. E não era só isso. Num teatro municipal, por exemplo, você tinha que ter roupa adequada, o pessoal ia de smoke, tinha essas coisas naquela época que não tem mais hoje, né? Então o que eu fazia? Eu punha meu uniforme de bombeiro, aquele capacete bonito, chegava lá e entrava. Porque o bombeiro tem acesso em qualquer lugar, e principalmente naquele tempo. Então eu entrava, andava no teatro onde eu queria, ficava lá atrás do palco vendo os artistas, vendo eles conversar, tentando assimilar, tentando aprender, principalmente quando tinha o Holiday on Ice ali no ginásio do Ibirapuera, eu ficava vendo como que aqueles atletas chegavam à perfeição. Então eu queria ver qual era o segredo, né? Porque eu ia onde tinha esses caras que eram especialistas em alguma coisa, que assombravam o mundo, para ver qual era a mentalidade do cara, qual era a atitude do cara. E nisso a gente aprendia. Quando tinha um grande mestre falando em algum lugar, eu também não podia entrar, punha o uniforme de bombeiro, aparecia lá. Muitas vezes um diretor, qualquer coisa, se surpreendia, né? Falava, nossa, o Corpo de Bombeiros mandou o senhor aqui, mas nós não pedimos ninguém e tal. Falei, não, mas é gentileza, mandou sim. E eu, meu amigo, com esse uniforme de bombeiro, eu penetrei em todo lugar, eu ouvi todo o grande mestre que eu queria ouvir, eu estive em todos os ambientes, eu entrei em todos os ambientes, e eu fazia questão de entrar nos ambientes que eu era o menor, ou que eu não era nada, perto do que estava lá. Por quê? Para amealhar, para aprender. Então, na vida, se você for analisar, você teve mais vitórias ou mais derrotas? 80% foi derrota, amigo. Foi derrota, porque quando você não vem de berço esplêndido, é isso daí. Quando você não pode pagar altos ingressos, quando você não pode entrar no meio porque ele é elitizado, você não tem nem roupa adequada, é isso que você tem que fazer. E eu fazia isso. E depois que eu saí do Bombeiros por causa desse aborrecimento e virei investigador de polícia, aí era a carteirada, né? Chegava na porta, carteirada, polícia, entrava também em qualquer local, e eu entrei onde eu quis, eu ouvi quem eu quis ouvir, eu vi o espetáculo que eu quis ver. Por quê? Porque era um jeito de aprender. Tá bom? Eu usei dessa estratégia. Hoje eu não sei. Não sei se daria muito certo não. Mas deu e me valeu. Tá? Eu fiz 900 júris. Eu
se você perguntar se eu financeiramente me tornei independente, não. Porque até mesmo na polícia também, depois, na polícia civil de São Paulo, eu tive que pedir demissão, eu tive que pedir exoneração, porque eu cheguei a um ponto, numa posição, fui subindo, e chegou uma hora que eu prendi um sujeito lá, que acho que até o governador do estado tinha medo dele. E aí os corredores do DEIC ficou coalhado de investigador, delegado de polícia, solta o cara, solta o cara, solta o cara. Eu não vi outra saída, né? Eu me mantive, segurei firme ali, mas o que aconteceu? Um parceiro meu de trabalho foi assassinado em circunstâncias muito estranhas, né? Subiram no terceiro andar de um local que ele estava fazendo segurança lá, se virava na hora de folga. Não era roubando como fazia 80% e faz, tá? Da polícia, não. Se virava. Subiram lá no terceiro andar, mataram o cara, não levaram nada. E eu sabia, né? Que o próximo era eu, e a ideia deles não era nem eu, não. A ideia deles era matar a mulher e as 2 filhas que eu tinha. E deixar eu sozinho contemplando isso. Aí solta o cara. Eu falei, soltar eu não vou. Mas está aqui o meu pedido de exoneração. Levei na mão do delegado. Vocês acreditam que o meu pedido de exoneração foi deferido em 8 dias? É impressionante isso. Vejam como eu era incômodo. E continuo sendo, hein? Bom, então é isso. Vai estar aí à disposição de vocês um curso, mas eu quero ver aí as inscrições e os likes para mim saber se eu prossigo ou não. Se ninguém tiver interessado, que hoje o Brasil, os governos conseguiram levar o público a viver alheio a tudo, né? Haja visto que caem em ciladas de religiões tentando escapar, e aí entre as religiões também com ciladas. Enfim, nós estamos aí para tentar ajudar a fazer alguma coisa, tá? O mundo, a sociedade fez muito por mim. Tá certo que eu me enfiava lá de bombeiro uniformizado, mas fez muito por mim. Então, eu hoje quero fazer pelos demais. Então vai estar aí esse curso à disposição de concursados públicos, de novos advogados que queiram aprender a trabalhar no Tribunal do Júri. E não só isso, a pessoa é curioso, porque o Brasil é um dos pouquíssimos lugares do mundo que a pessoa não tem a mínima noção dos direitos que ela tem. É por isso que ela cai na de religiões, principalmente. Tá ok? Então, o canal tá aí. Ele é o Eu Show a Lei para Concursos e Tribunal do Júri. O E comercial, o Dr. Paulo Rodrigues. Eu vou estar também publicando aí a página do canal. E esse primeiro vídeo já vai para lá. Vamos ver os likes que vocês vão dando. E depois eu vou vir em outros vídeos preparando as matérias, até para a gente sentir qual é a necessidade. Tá ok? Foi um prazer, até a próxima oportunidade.